Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para juntinho com vocês estudarmos um texto do irmão Rubens Eduardo Cordeiro. Ele é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E escreveu o texto chamado Dependentes da Graça. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Então vocês sabem, né? Não foi eu que escrevi o texto, foi o irmão Rubens Cordeiro. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Como eu faço todos os dias, peço que compartilhem este vídeo, tá bom? Bom, irmãos, eu quero que vocês se juntem a mim para orarmos e vamos, então, depois tentar entender o que quer dizer estar dependente da graça. Ó Jesus, nós agradecemos o privilégio de termos essa liberdade religiosa, que possamos ter consciência da importância disso e que possamos realmente utilizá-la, que nós possamos depender da Tua graça para tudo. Ensina-nos essa lição, é o que te pedimos. Amém. Bom, nós vamos ler hoje um texto muito conhecido, até por quem não tem o hábito de ler a Bíblia. Inclusive, ele foi utilizado pelo cantor falecido Renato Russo, né, da banda Legião Urbana. Talvez algumas pessoas que nos ouvem nem soubessem disso, né? Mas o Renato Russo usou esse texto bíblico para sua música. A música chama Love Song. E eu imagino que você que não sabe disso vai ficar surpresa agora. Então, é 1 Coríntios 13, de 1 a 13. E vai falar do quê? Do amor. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Bom, irmãos, então, o nosso texto chama-se Dependentes da Graça. E o versículo que o irmão Rubens Cordeiro escolheu foi o 2 que diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu não sei se você sabe, né? Talvez saiba, mas vou contar essa curiosidade, né? Na época do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, os espelhos, eles eram feitos de metal polido. Geralmente bronze, mas também podia ser de cobre, prata, ouro, eletro, enfim. Então, a superfície que refletia assim, ela não era tão perfeita, não era tão boa,
quanto a dos espelhos que nós temos hoje. E a imagem do espelho daquela época ficava um pouco turva, um pouco distorcida. E é por isso, então, que o irmão Paulo usa o espelho como uma ilustração, né? Para que a gente compreenda aqui quando ele fala que agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Bom, nesse texto que a gente acabou de ler sobre o amor, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele está tratando de um assunto que estava sendo trabalhoso lá com os irmãos de Corinto, que era a falta de amor quanto ao uso dos dons espirituais. A igreja lá de Corinto precisava aprender muito mais sobre união, sobre respeito, sobre servir. Então, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo não tinham entendido o quanto era importante essa conexão uns com os outros e com Cristo. E então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, aproveita a oportunidade para falar sobre a importância e a natureza do amor. E fala lindamente, né? Aí o irmão Paulo, ao fazer a referência ao espelho, talvez, como eu acabei de comentar, talvez ele tinha visto um espelho de bronze polido, que permitia uma certa visão da pessoa e da realidade. Mas, estava séculos de ser uma visão perfeita. Nesse sentido, o espelho apresentava mais enigmas do que uma reprodução fiel, objetiva da realidade do mundo. Então, por meio dessa ilustração, o apóstolo está mostrando que a gente depende do quê? Da graça de Jesus Cristo. Deste favor que a gente não merecia, que Deus nos concedeu. Porque a gente nunca vai conseguir conhecer a Deus de forma total. Da mesma forma que o espelho projeta parte de quem a gente é, e não de fato quem a gente é, a nossa vida diária com Jesus Cristo precisa de crescimento e desenvolvimento que vai depender unicamente do nosso Deus. Só vai depender de Jesus. Então, esse certamente era o pensamento, né, do irmão Paulo aí para os irmãos de Coríntios. Quando a gente for tentado a achar que a gente é a última bolacha do pacote, achar que a gente é apenas o máximo, a gente for se vangloriar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente pensa que é, bom, quando isso acontecer, a gente vai ter que se lembrar da nossa insignificância diante da imensidão do Senhor, a quem a gente ama e a quem a gente serve. Nós não somos nada sem Jesus Cristo e nós temos que nos lembrar disso. Bom, nosso manancial termina assim, dependemos unicamente da graça de Cristo. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, lembrando que para nós que sabemos que dependemos única e exclusivamente da graça de Jesus Cristo, e que a graça é um presente que a gente não merecia, né? A graça é um favor que realmente a gente não merecia. Para nós o abraço, o acolher, dá muito certo. Temos que fazer isso. Quero também que fique bem claro aqui o nosso versículo de 2025, que é Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço com essa frase que eu acho maravilhosa, que diz assim, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Quem escreveu essa frase foi o escritor e pastor A.W. Tozer.